Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião. Tratamento espiritual. Queremos dar boas-vindas a todos vocês. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para recebermos, de acordo com os nossos merecimentos, tudo aquilo que viemos buscar. A fé remove montanha. Vamos então fazer a nossa oração desta noite para darmos início à nossa reunião propriamente dita. Fechemos os nossos olhos, abrimos os nossos corações e dizemos: querido Mestre Jesus, companheiro, amigo, irmão maior, governador do nosso planeta Terra, estamos nós aqui, Senhor, mais uma vez, para junto de Ti, Senhor, pedir e agradecer. Primeiramente, te agradecer pelo dia de hoje, pela vida, por tudo que tem nos dado e oferecido, Senhor. Paz espiritual, tranquilidade, e pedir que continue nos abençoando. Abençoe a nossa casa de amor, abençoe aqueles irmãos que vieram nesta noite, encarnados e desencarnados, a fim de receber, Senhor, as Tuas dádivas de luz e de amor. Fique conosco, abençoe a nossa irmã Adriana, que fará uso da palavra, que ela possa ser inspirada, Senhor, para transmitir tudo aquilo que ela estudou. E muito obrigado, que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Boa noite. Eu digo que é sempre um prazer, né? Estar falando aqui na casa que a gente cresceu, que a gente estuda até hoje. E o tema de hoje é um tema até bem assim comum, né, de se falar, porque a gente vai falar de fé. Dificilmente um brasileiro não tem fé, né? Dizem que o povo brasileiro é um povo com bastante fé. Embora o tema é um tema bem forte, porque fala da coragem da fé. Por que será que Jesus, né, falou da coragem da fé? Por que será que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, ali tem 13, 14, 15, 16, vai falar sobre coragem da fé. Aí eu fico pensando, né? Se a fé é uma coisa tão simples, é tão inata ao homem, né, ao ser humano, dificilmente alguém não tem fé em alguma coisa, né? Não tem fé, não tem esperança, que é a parente da fé. Difícil alguém não ter essa fé. Raramente surgem pessoas incrédulas. Isso é raro, porque a maioria tem fé. E isso é muito antigo, né? Lá atrás, no passado, existiam vários deuses, né? A gente na escola até estuda o Deus do trovão, né? O Deus da água, o Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele busca se apegar a alguma coisa. E depois, mais pra frente, a gente vai vendo assim, quantas pessoas precisam ter um amuleto, né? Um pé de coelho, não é mesmo? Uma figa. Isso era muito comum antigamente, né? Isso se perdeu também. É bom, por um lado, porque a gente passa a entender que a gente não precisa diretamente de um instrumento material, né? Mas, ao mesmo tempo, pode parecer também que as pessoas estão assim, se desapegando um pouco de algo mais religioso, mais sensível, né? A gente trabalha com umas pessoas e a gente teve uma experiência sexta-feira, que era uma feira de artesanato. E as mães, né, da escola que eu trabalho fazem artesanato. E elas fizeram panos de prato, laço de cabelo de criança, toalhinha, bijuterias, muitas coisas. E aí muitas pessoas passaram
pela feira. E um rapaz veio e perguntou assim pra gente: vocês têm terço? Aí eu, tem tercinho, terço? A gente, não tem. E achei isso me chamou atenção, né? Porque o terço é um símbolo, né, de algo sobre-humano, né? De algo importante, religioso. É alguma coisa que nos conecta com a lei, né, com Deus. E aí lá também nós fomos pesquisar depois, tem vários terços diferentes, né, de cada santo, né, e vamos pesquisar. E aí a gente fica pensando, por que Jesus, né, vem falando bem firmemente sobre a coragem da fé? No Evangelho, logo de frente, aparece assim: todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Isso foi Jesus falando para a multidão, né? Que aqueles que declararem Jesus, né, seguidor de Jesus, também receberá dele a bênção, né, a recompensa. Aí a gente fica pensando, por que Jesus precisou falar isso para a multidão? Porque tinha os seguidores dele, né, diretos, os discípulos, apóstolos, seguiam ele onde ele ia, estavam atrás, estavam perto, comendo com ele, não é mesmo? Dormindo com ele. E por que ele fala isso para as pessoas? Aí depois fala assim: e todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí fica parecendo assim, se um jovem escuta, fala assim: nossa, mas que Deus é esse, que Jesus é esse que fala que se vai renegar a gente? Não é só bondade, não é só amor? Porque o jovem não é questionador? Mas está errado ou certo questionar? O que vocês acham? Aí depois vem assim: quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai dos santos anjos. Então Lucas, Mateus relataram as mesmas coisas sobre isso. Jesus sempre chamando a atenção a um testemunho, né? Chamando a nossa atenção a dizer sim, né? Eu sigo o Mestre, sim. Eu acredito na vida após a morte, sim. Sempre sim. E mesmo Jesus falando tudo isso, a gente sabe que lá na hora do derradeiro final de Jesus, né? Quando ele vai passar pela provação lá, pela aquela situação da cruz e tudo mais, muitos negaram ele, né? Negaram, tu conhece, tu também anda com ele? Não, eu não, né? Aí alguém fala assim: e você, fulano, você estava lá junto? Ele, não, eu não. Por que isso? Porque é muito difícil mesmo dar testemunho dessa fé. Por vários motivos. Nós somos ainda seres humanos buscando, né, uma perfeição, buscando se melhorar a cada dia. Então aqueles que se cobram demais, eu sou perfeito, eu sou quase santo, na hora do testemunho de fé, vai estremecer um pouco, vai ter dúvida também. Isso é humano, isso é normal. E Jesus sabia disso, mas ele precisava falar sobre o quê? Não era sobre o testemunho de fé na hora do desafio, na hora do problema. Porque a gente pensa assim, quando eu vi o tema, né, coragem da fé, pra gente pode parecer assim, na hora do meu problema lá, do meu desafio lá, né, um ente querido que desencarna, uma doença que aparece, né, uma situação que tira daquele controle, daquela calma, a gente pensa assim, nessa hora que é preciso o quê? Ter coragem e ter fé. Mas não era exatamente isso que Jesus estava falando. Olha como que as palavras, né, se a gente não for a fundo para ler, para estudar, a gente fica muito no superficial. Estava querendo dizer o seguinte, Jesus aqui com tudo isso, que ele era só bondade, né? Jesus era só amor. Toda a vida de Jesus estava passando aqui ainda agora, só de amor, né, de acolhimento, de caridade, de entender o outro, de não criticar, de não julgar. Então esse homem que passou pela terra, né, ele não poderia usar essas palavras de se não tiver fé em mim, também vai sofrer. Ele não foi isso que ele quis dizer. Mas ele quis dizer o seguinte:
que a nossa coragem, né, em relação à fé, ela vai se dar todos os dias, durante a nossa vida. E que as pessoas que nos acompanham vão perceber a nossa fé no dia a dia. No dia a dia, mesmo que na hora da dor, da dificuldade, a gente tem aquela, né, balançou um pouco, a gente sentiu, mas durante a nossa vida, o testemunho foi de fé, foi de acreditar, confiar. Por quê? Porque se a gente deixasse para testemunhar e ter coragem de fé só na hora da dificuldade, a gente podia levar qualquer vida, uma vida leviana, uma vida de brincadeira, de não ter preocupação com nada, não se importar com o outro, podia. Aí na hora do meu desafio da dor, aí eu podia fazer assim, não, Senhor, eu confio em Ti, e até pode ser verdade isso, mas e a minha vida? E o que eu desenvolvi ao longo da vida? Então, os estudiosos, né, mais que eu fui buscar outros estudiosos, quer dizer, não sou estudiosa não, eu falei errado aqui, os estudiosos que eu fui pesquisar, falam assim, que para nós, pobres mortais, a gente acha que lá na época de Jesus, aqueles que morreram nos leões, né, aqueles que seguiam Jesus, muitos foram jogados aos leões. Para quê? Na verdade, o Império Romano, eles queriam que a gente falasse assim, não, a gente não vai não, é mentira, eu não acredito nisso não, não quero morrer. Só que eles foram aos leões, sim, foram comidos, era uma prática daquela época, né, daquele povo, que a gente estava lá concordando com isso, mas eles testemunharam sim, com seus corpos sendo devorados por leões. Maria, né, tem vários relatos de Maria, de Emmanuel, que diz que quando aqueles homens, né, aquelas mulheres e até crianças eram jogados aos leões, já tinham sido arrebatados, já tinham ido para o mundo espiritual antes de sofrerem aquelas dores. Então Deus é tão misericordioso que na hora que o leão vai lá e vai matar a pessoa, o espírito já foi não sugado, que não é a palavra, mas já foi levado para o mundo espiritual. Por quê? Tamanho o testemunho deles de fé, não ali naquele momento, mas antes, durante a vida, o trabalho em relação ao próximo, a vida de oração, uma vida mais reta, né? Mais reta. Que ninguém vai acertar 24 horas, ninguém vai estar certo 100%, ninguém. Mas a gente vai procurar o quê? Acertar mais do que errar. E ele fala também, aqueles que foram um pouco antes, né? Também foram jogados à fogueira. Né? Quantos médiuns, eram médiuns, viam espíritos, ouviam vozes e foram para a fogueira. Então, na verdade, essas pessoas, elas foram testemunhar sua fé no momento de coragem também, mas não só nesse momento. A vida inteira deles foi uma vida de fé. E também sobre Jesus, os estudiosos dizem, né, que muita gente acha que a hora que Jesus vai lá na cruz, né, e aceita aquilo tudo ali, passa por aquela situação da cruz, que foi o maior testemunho de fé de Jesus. Na verdade, não foi esse maior testemunho ali. Para nós que conhecemos a história de Jesus, qual foi o maior testemunho de fé de Jesus? Toda a vida dele. Toda a vida dele. Aquele momento da cruz foi super importante. Super importante. Mas o legado de Jesus é muito maior da hora que ele nasce, né, que ele é anunciado, na hora que muitos acreditam nele, muitos seguem, e a mensagem dele não divulgaram a mensagem dele porque ele foi à cruz. Divulgaram a mensagem dele por quê? Porque 33 anos da vida dele, ele fez o quê? Testemunhou uma fé. A fé dele num pai, que ele fala assim, que alguém, acho que é João, não, alguém fala assim, Jesus é bom. Ele fala assim, não, bom não. Bom é meu pai, né, Deus que está no céu. Então assim, mas ele testemunha 24 horas a fé. E aí fala isso, que o momento da cruz foi glorioso, né? Foi glorioso, foi um feixe de luz, foi super importante, mas a coragem da fé
foi desenvolvida ao longo da vida dele. É sobre isso que fala esse capítulo aqui. Eu não falei, o capítulo 24 do Evangelho, o título central fala: não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Que é tipo assim, lâmpada fica no alto, né? Se falta luz, a gente bota uma vela sóbria, né? Não põe embaixo. Então, o tema fala disso. A gente testemunhar a fé todo dia, acreditar em Deus, Jesus, nos amigos espirituais todo dia. Para quê? Para que outros olhem o meu exemplo, me tenham como fortaleza, para que eu sirva de luz para aqueles que andam comigo, e reciprocamente. Claro que voltando a falar da cruz, né? Claro que foi o momento final, né? Derradeiro ali, para que a gente ouvisse aquele homem que a gente tinha amor, tinha uma vontade, né, de que continuasse vivo, né? Imagina ali, a gente vê o filme, eu fico emocionada quando eu vejo os filmes, né? Se fosse um filme que nós não conhecêssemos a história, poderíamos pensar assim, quando ele foi lá para a cruz, a gente poderia pensar assim: mas acho que vamos salvar ele, né, de alguma forma. Vamos dar um jeito de... Não é assim que ocorre nos filmes que tem os heróis? Muitos de nós lá naquele momento pensou isso. Inclusive os romanos pensaram: vai dar um jeito, ele não é milagreiro, ele não é o homem, né? Ele vai dar um jeito de se livrar disso. Não, tinha um testemunho ali naquele momento. Mas a vida inteira dele foi de coragem. Por quê? Porque ele não negou a Deus, ele não negou a si mesmo o que ele veio trazer, ele não enfrentou, ele não brigou com ninguém, não enfrentou, não criou. Ele fala para Pedro, né? Pedro, com a mesma espada que feres, será ferido. Né? Ele trabalhou o tempo inteiro com a paz, a não violência, mas sem se esconder. Então é disso que esse tema fala. Para que a gente, né, na nossa religião, que é espírita, em outras qualquer, que a gente tenha uma postura de seriedade, de fé, de esperança, de confiança num Deus acima, que tá tudo sob o controle dele. É que a gente acha, né, que vai controlar. Aí quando algo dá errado, ou pra gente, né, aconteceu algum problema com a questão, a gente fica mal porque acha que fugiu ao controle, tem um controle. Então essa confiança está além. E acho que é o próprio Paulo que fala assim, que a vida de um homem é a sua própria profissão de fé. Então o que vai trazer pra gente valor à minha vida? A maneira como eu vivo, né? E se eu tropeço aqui, eu tentar levantar ali, caminhar e buscar outra forma e recomeçar e não tentar deixar isso me abater. Mas naturalmente somos seres humanos, e como ele sabia dos discípulos que ele escolheu lá, né, que ele convidou, ele sabia que cada um tinha sua questão pessoal, sua dificuldade, ele sabia, mas mesmo assim ele precisava de quê? Pessoas para olharem, serem testemunho do que ele iria fazer, do que ele iria ensinar. Não tem um ensinamento, não tem um momento de passagem de Jesus que não seja lição de fé, de amor, de esperança. Tudo que ele fala, ele lança para o futuro. Ele fala para outra dimensão. E depois fala assim, aí quer dizer, sobre isso, fala que a nossa vida é o maior testemunho de coragem da fé. Porque, por exemplo, eu passo por uma questão séria na família, ou comigo mesmo, e eu passo bem por isso. Eu consegui passar bem, passar confiante, com fé, não esmorecer, eu consegui. É um testemunho também de fé, é um ato de coragem, de fé. Mas não é só isso. Tá entendendo? Não é só isso. O tempo inteiro aqui, Kardec vai explicar mais para trás sobre a postura, ele fala do espírita, né? Porque somos nós, que é Kardec, mas do cristão, a vida do cristão. E ele fala assim, isso aqui é muito importante. Aí Kardec traz para o dia a dia, para o nosso dia a dia, a coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens. Quem tem coragem de dar uma opinião?
que alguns não têm, né, são tímidos. Aí ele faz calma. A coragem de opinião sempre foi estimada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em voz alta as ideias que não são de todos. Porque, por exemplo, né, a gente está num lugar público, num ônibus, e entra alguém e pergunta: tem algum espírita aí? Tem. Se eu falar que tenho, mesmo que sozinha, eu estou desafiando talvez a opinião de outros que não gostariam de ouvir aquilo ali. Mas eu vou falar: tenho. Isso também ter coragem. Ele fala: nisso, como em todas as coisas, o certo é o certo e o errado é errado. Se você está numa situação em que se apresenta uma fala, uma pergunta, que eu penso o contrário porque eu penso mais voltada para o certo. Por exemplo, a gente está dirigindo, né, na estrada, lá na frente cai um caminhão, derruba aquele caminhão com mercadorias. Aí para o trânsito. Qual que é o certo? Eu descer do carro lá, pegar a mercadoria e botar no meu carro? Esse é o certo? Não. Mas eu posso fazer isso? Posso. Tudo me é lícito, mas tudo me convém. E a minha ação vai ter uma reação, igual ou proporcional. Agora ou depois. Isso aí é fato. Agora, eu parei. Eu pensei: vamos embora, pega. Não vou pegar. Se eu tiver coragem, eu falo: não vou pegar, não quero. Não acho certo, não vou pegar. E eu tento seguir meu caminho, eu estou tendo coragem de dar uma opinião, que é certa. Mas algumas pessoas, isso está em vários momentos, vão se não ter coragem e até pelo grupo, pela situação, vão fazer o que é errado para agradar o grupo, por não ter coragem de dizer não. E aí, está falando disso. Aí ele fala assim, nisso há sempre fraqueza em recusar, diante das consequências, a sua opinião e em negá-la. Mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir de um momento no combate. Então fala que essa fraqueza nossa de, às vezes, dizer sim porque está errado, a gente sabe que está errado e está certo, a gente diz sim porque a gente quer dizer, porque não está preparado ainda para dizer não. Tudo bem. Mas aí ele fala que há uma fraqueza, há casos em que essa fraqueza de não conseguir dizer não é uma covardia tão grande quanto a de fugir de um momento de combate. Quer dizer, uma mera opinião que eu não consigo dar do que é certo, concordando com o que é errado, é tão ou mais grave, né, do que no momento de fugir um combate. Por exemplo, alguém me chama para lutar. Eu falo, não, obrigado, não vou lutar. De um duelo, como tinha antigamente. Não vou fazer isso. Parece que o duelo, que a luta, é uma coisa grave. E dizer não para uma coisa mais fútil, mais simples do dia a dia, mas que está errado, parece que isso é menor do que uma coisa que eu tenho que dizer não, que é grande, entendeu? A gente aqui diz assim, isso aqui é pequeno, eu posso dizer sim, mesmo sabendo que aquilo está errado. Isso não. E às vezes, o que é muito grande, o que é muito sério, a gente até consegue dizer não. Está entendendo? Alguma coisa muito grave, muito grande, mas eu consigo dizer até não. Não, dinheiro, né? Chega alguém aqui distribuindo dinheiro, muito dinheiro. Talvez, pra gente hoje, seja fácil falar assim, não, que ganha esse dinheiro. Ninguém sabe, pega o dinheiro aí. Quem que ia pegar o dinheiro? Me fala aí. Malas e malas de dinheiro. Hoje, se entra alguém ali distribuindo dinheiro, sem saber de onde é, não dá uma vontade de pegar esse dinheiro? Não dá vontade? Ou não? Vontade de dar. Agora, é mais fácil a gente falar assim, não sei de onde é esse dinheiro. Eu tô aqui no centro. Não, e se me prenderem, e que não prendem, não quero. É mais a gente negar
e decidir pelo certo numa coisa maior do que uma coisa menor. Por exemplo, uma coisa pequena, simples, mas a gente tende a dizer não, tende a não fazer, a fugir. A gente vê uma pessoa, né, doente na rua, se rastejando, passando um aperto, e a gente não consegue ajudar e não consegue nem levar o pensamento e falar assim: meu Deus do céu, ampara aquela pessoa, direciona alguém para ajudar. Eu não posso, mas eu... Tô entendendo? Às vezes uma coisa simples a gente passa direto, onde vai criticar. Nossa, fazendo o que ali? Essa criança, essa mãe, cadê a mãe? Ao invés de falar: meu Deus, né? Guarda essa criança, a mãe está ali alcoolizada, não está vendo. Guarda essa criança. Estão entendendo? É sobre isso aqui. Porque na época de Jesus, os discípulos e apóstolos ficaram tão preocupados com atos muito grandes que esqueceram de coisas pequeninas, que também tinha que testemunhar o certo. Tanto que ele fala: sim, sim, não, não. Seja seu dizer sim, sim, não, não, das pequenas coisas. E a gente às vezes esquece. E aí ele fala assim: perderão o benefício de sua fé porque é uma fé egoísta. Não, desculpa. Aí termina isso aqui. Aí Jesus fala assim: Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que se concerne à sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem. Porque na palavra de Jesus no Evangelho, o tempo inteiro mostra o certo. Mostra o certo. Quando eu não faço o certo, que eu já sei, eu estou negando a doutrina de Jesus. É isso, na verdade. Toda vez que a gente não consegue fazer o que é certo, que a gente já sabe que é certo, toda vez que a gente sabe o que Jesus faria e a gente faz o contrário, a gente está negando a doutrina de Jesus. É sobre isso, na verdade. Que renegará aquele que o tiver renegado. Ele fala assim: em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Mas a gente sabe que também Jesus sabia que isso seria muito difícil. Também não é para ninguém sair daqui: meu Deus, então eu não sou nada, eu estou fracassando aqui mais ainda. Tem pessoas que não conseguem entrar num templo religioso porque acham que estão errando muito. Então não vou lá fazer o quê? Não vou. Muitas pessoas, se entendessem que o mestre não quer que a gente acerte, quer dizer, ele quer que a gente acerte sempre, mas o mestre sabe que nós não acertaremos 100%, mas ele quer que a gente entre num templo para ouvir a palavra e servir de alerta, de lembrete o tempo inteiro, até que chegue um dia que a gente realmente consiga. Porque se eu entro ali no centro e se eu venho aqui na frente falar, eu estou me comprometendo em estudar mais, em acertar mais do que errar. Mas não posso dizer que eu vou sair daqui, que vão me ver em algum lugar, que a Adriana não vai errar nunca mais. Não, muito pelo contrário. Eu vou errar. Eu vou errar naquilo que ainda eu não consigo trabalhar em mim. Talvez a gente erre em coisas diferentes, né? O que para mim já é algo que eu conquistei, que eu já consigo passar bem por aquela situação. Para o outro, o que eu já consigo, ele não consegue. Mas alguma coisa que o outro já consegue, eu não consigo ainda. Então é um treinamento, é um ajuste. E aí ele fala assim: assim ocorrerá aos adeptos do espiritismo, aí é com a gente, uma vez que sua doutrina não é senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, e também são dirigidas a eles as palavras do Cristo: semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Então, quando a gente chegar no mundo espiritual, naturalmente, cada um vai saber
a porcentagem, né, que acertou mais, que errou, e vamos tentar consertar. Para isso que a doutrina espírita, ela é reencarnacionista, né? Não é para deixar para amanhã, amanhã eu resolvo, na encarnação eu melhoro. Não é isso. Ela é reencarnacionista para dizer que nós já erramos no passado, para tentar acertar o máximo nessa aqui. Só um que passou reto e acertou direto. Quem foi? Jesus. Na verdade, os espíritos contam, né, que Jesus participou da formação do planeta Terra. E assim como Jesus, existem outros espíritos do galardão dele, chamados Cristos. Por isso que é Jesus Cristo. E esses espíritos são tão elevados quanto Jesus. Porque senão fica parecendo que só Jesus passou direto e chegou lá. Outros também chegaram. O nosso planeta tem bilhões de anos. O ser humano não foi criado agora. A vida, ela é milenária, ela é grandiosíssima. Agora, quanto mais hoje em dia tem vindo cada criança, né, chegando com conhecimento, com uma sabedoria, né, abrindo o olho, não é mesmo? Tem criança já fazendo movimentos de engatinhar assim que nasce. Isso é o quê? Isso é a evolução do ser humano. Assim como no passado, a gente vê que tem os fósseis, né, os ossos de pessoas que existiram lá na pré-história. Isso tudo é verdade. E aí tem uma parte aqui que eu trouxe que fala assim: Jesus espera de nós a lição do amor e da fé. Onde respiramos. Então, a vida, estar vivo, é um testemunho de fé. Estar vivo, respirar, significa que eu estou vivo porque o dom de Deus, né, me deu o ar para respirar, preparou tudo antes de eu chegar. Isso é um testemunho de fé. E aí assumir que somos espíritas. Sim, somos espíritas. Somos contra a violência, somos contra o aborto, não queremos nos enaltecer. Eu sou melhor porque eu sou espírita. Não é isso. A doutrina espírita, ela não é a religião do futuro. Vai todo mundo ser espírita no futuro. Quem falar isso tá equivocado. Mas a doutrina espírita, por ela ter um aspecto filosófico que esclarece o tempo inteiro, que traz informações novas o tempo inteiro, que aceita, escuta, entende as comunicações dos espíritos, isso é um passo à frente. Porque às vezes algumas religiões não querem lidar com os espíritos, não sabem como lidar, eles são complicados, deixa isso para lá. Sim, mas a gente tem que aprender, porque desde a época dos homens primitivos, os espíritos se comunicam, eles andam pela terra, eles se comunicam com todas as religiões, todas, sendo que no espiritismo e outras religiões de raiz africana, umbanda, candomblé e outras, os espíritos se comunicam sim, livremente. Agora, tem que aprender, né? Fazer como que é isso? Por isso que Kardec, quando ele faz os livros, ele faz o livro dos médiuns, para ensinar um médium que aquilo é coisa séria. São seres, respeitar, saber lidar, estudar, ter amor, acolher. Tem que acolher esses espíritos, para que eles tenham uma outra oportunidade melhor do que tiveram. Ele fala que quando a gente foge à consciência, né, a minha consciência está pedindo para eu não fazer aquilo, né, não mudar, não fazer mais aquilo, não fazer mais aquilo que a gente sabe que a gente faz errado, a gente não quer mais fazer, mas fica, né? A consciência, ela é o quê? Ela é Jesus falando, porque a lei de Deus, ela está escrita na consciência. Tanto que a gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe. A gente pode escolher. Pode. Agora, saber a gente sabe. Aí fala. Então, quando minha consciência está me acusando para eu não fazer, eu estou fazendo coisa errada, eu estou indo contra Jesus, contra Deus, que é a lei de Deus. E aí, naturalmente, essa consciência, que é eu pensando o tempo ali,
também vai me renegar. Em que sentido se renegar? No sentido de eu vou ter que sofrer as consequências. Então, quando Jesus, ele falou assim: se você me renegar, olha, Adriana, se você me renegar, eu também te renegarei, mas não renegarei de me castigar, porque eu vou ter consequências. E qual é o pai, a mãe, a avó, o avô, aquele que cuida de um ser, que deixa ele fazer tudo errado e tudo bem, pode continuar fazendo coisa errada? A gente faz isso? Não. Por amor, a gente corrige, a gente, manda refazer, não é mesmo? E é assim que funciona também a lei de Deus. Aí eu trouxe um trechinho que fala assim: o medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não viu ninguém. O medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não viu ninguém. Por que isso? Porque a gente fala assim, a fé transporta montanhas, né? O nosso medo do desconhecido, o nosso medo da dor, o nosso medo da doença, dos problemas, ele pode ser grande, ele vai bater a porta. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Naturalmente, não vai passar ninguém pela terra que não passe por alguma dificuldade. O que eu falei, a minha dificuldade pode não ser de Carla, não vai ser da Hilda, não vai ser igual. Até porque, para que um possa apoiar o outro, acolher o outro. Para que diga para o outro: você não está sozinho, estou contigo, vamos orar, vamos pensar naquela pessoa, vamos colocar o nome ali no caderno, né? Desencarnado, encarnado para irradiação. E aí fala assim, e aí a fé vai dizer o quê? Apesar dos problemas, eu vou vencer, eu vou continuar. Um testemunho de fé, durante a dificuldade, depois e também antes. Há pouco tempo eu soube de uma história de uma pessoa que soube, né, que ela teria uma grande dificuldade, mas que as pernas dela seriam sustentadas. E aí essa pessoa falou assim, no primeiro momento eu pensei, vou passar pela dificuldade, Deus vai me sustentar, manter minhas pernas firmes e vai ficar tudo bem. Ficou tudo bem, mas o que ela não esperava aconteceu. A pessoa adoeceu e a pessoa desencarnou, mas ela continuou de pé. Deus sustentou as pernas dela para quê? Para que ela não esmorecesse, para que ela não caísse, para que ela continuasse dando testemunho de fé ao longo da sua vida. É sobre isso o tema de hoje. Apesar das dificuldades, a minha vida será de fé, de acreditar, de saber que não é por acaso, saber que tem um Deus regendo tudo, né, que nada vai me acontecer se eu não estiver ali também na minha trajetória, no que eu planejei. Ele fala, as palavras boas de confiança, ditas por aquela... Aí tem uma história de uma senhora que ela só falava palavras de confiança, de fé, esperança, calma, confia, estamos juntos, estou orando, palavras de força. Ele fala que as palavras boas de confiança ditas por essa senhora o encorajaram. Então aquele homem que passava por dores atrozes conseguiu vencer, porque não se viu sozinho. Hoje uma pessoa me pediu o telefone do CVV. CVV é Centro de Valorização da Vida. É um telefone que é 188, inclusive, que fica 24 horas com alguém para atender. Então, na minha dificuldade, na minha dor, na minha angústia, eu posso pegar esse telefone e ligar. Vou ligar, é de graça. 188, vou falar, vou conversar, vou desabafar. Quantas pessoas solitárias em casa, angustiadas, não tem com quem falar, ligam para o telefone e falam. Segundo esse CVV, pessoas, no começo, a ideia era para evitar o suicídio, né? Você conversar com alguém antes
Sim, isso também é importantíssimo e eficaz. Mas eu não estou querendo me suicidar, mas estou com uma angústia, estou agoniada, estou triste. Pega o telefone e liga, 188. Vai ter alguém para te escutar. Tem um tempo determinado, né? Então, eu não vou ficar 2 horas conversando, não é isso. Mas você botou para fora, se aliviou, conversou. Quem está te ouvindo do outro lado não está preocupado quem é você, de onde você mora, sua família sabe, não sabe que você está ligando, isso pouco importa. E se eu ligar de novo, outra pessoa vai me atender. Geralmente, não, certamente, nunca será a mesma pessoa. Pode acontecer, mas eu não posso pensar assim, eu vou ligar, Dona Consuelo me atendeu. Aí eu ouvi aquela vozinha dela, gostei, vou ligar de novo para ela me atender de novo. Não, vai ser outra pessoa. Treinada, capacitada. Isso também isso é o diálogo fraterno que me acontece. Quando eu venho um centro que ouço, vejo uma palavra de fé, de coragem. Quando eu pego um livro para ler, escuto uma música. E 2 coragens estão muito ligadas à fé, que é a coragem do silêncio. O coragem do silêncio é o recolhimento, me recolher, me conectar, me acalmar, buscar em oração. Isso é uma coragem muito grande, que está diretamente ligada à fé, a coragem da fé. A coragem do perdão, porque quando eu perdoo, quando eu entendo que eu errei, o outro errou, e que eu perdoo, eu estou confiando em algo que vai além do que aconteceu. Ora, quando eu não perdoo, fico degradando, brigando, querendo vingança, eu estou contrariamente à fé. Eu estou agindo no hoje, no presente. Então a fé é muito mais além do que só confiar em Deus, confiar em Jesus, nos bons espíritos. A gente traz água, né? Para fluidificar, para poder aquela água a gente tomar e se alimentar, e ela cuida dos nossos órgãos, nossa mente, ela tocar em nós. Mas essa água tem que estar diretamente ligada ao meu pensamento, ao meu dia a dia, à minha fé, à minha vida cotidiana. Porque senão a gente vai repetir os mesmos erros que nós lá atrás fizemos com pagamento de indulgências, né? Com coisas materiais. No dia a dia eu posso errar, fazer o que quiser, e vou lá e tomo uma água. Essa água ela vai fazer muito bem. A água ela é um condutor de energia material e espiritual. Mas atrelada a essa água tem que estar no pensamento, nesse dia, no dia a dia. Vai ser fácil? Não, é difícil. É difícil. Mas a minha vontade em acertar mais do que errar vai alimentar minha fé, alimentar minha coragem. Será que dá? Então, a gente está aqui para terminar, né, dizendo que fácil não foi fácil para aqueles que foram lá encarar o leão, não foi fácil para aqueles que foram para a fogueira, não foi fácil para os primeiros espíritas que tiveram que ter seus nomes fechados. Não é fácil para a gente até hoje, para ninguém é fácil dizer quem nós somos, o que acreditamos, o que buscamos. Não é fácil na nossa família muitas vezes. Está querendo ser santo, não é fácil. Mas que a gente não desista, que a gente entenda que o mestre quer dizer assim, olha, tenham coragem, bom ânimo, fé, porque vocês não estarão sozinhos. E quando ele vai embora, é a última lição que ele dá, tipo assim, eu estarei com vocês. Eu não estou indo embora de vez, eu estarei com vocês. E estarei muito mais do que podeis imaginar. E eles acreditam nisso, né, os discípulos. Eles divulgam a mensagem da Boa Nova do Jesus. Nós até hoje falamos sobre ele, né, estudamos, lemos, elevamos o pensamento. Confiamos que realmente a gente não está sozinho. E que podemos contar que algo de menos aconteça. Então que essa coragem nos alimente. Que a gente possa sair daqui hoje mais confiantes, né, de que nada nos acontece por acaso, tem um Deus de amor e bondade e justiça, e que nós estamos aqui para melhorar,
vai ser humano, normal a gente errar, vai, aceite isso, porque isso nos aliviará o coração e caminhe para frente. Vamos juntos. Um beijo. Então nós vamos agora fazer a nossa oração, encerrando essa primeira parte, para passar para o passe, tá? Vamos orar então, fechar os nossos olhos e falar: querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti para Te agradecer, Senhor, por estes momentos que aqui estivemos, e queremos Te pedir também pelos nossos companheiros, amigos, desencarnados que vieram nos visitar esta noite, que eles também possam ser abençoados, que vieram estudar conosco, que a Tua paz, Senhor, possa continuar conosco, abençoando sempre esta casa, abençoando os trabalhadores, tá, em todos os grupos, grupo mediúnico, e assim vamos passar para o passe. Queremos também que seja abençoado, que assim seja, graças a Deus.